Ansiedade. O que é? Quais os sintomas? Como resolver? O que a Bíblia diz sobre? Nós vamos responder essas perguntas agora. Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos ao assunto em questão. Você sabia que com a pandemia e o isolamento social causados pelo coronavírus, a depressão e a ansiedade mais do que dobraram nos últimos dias? Quem diz isso é uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos às respostas. O que é ansiedade? É um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma determinada situação. Então, em linhas gerais, enquanto depressão é excesso de passado, podemos dizer então que a ansiedade é excesso de futuro. Ou seja, a pessoa está apreensiva pelo dia de amanhã. O que vai acontecer? Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora, o que será de nós? E essa pandemia? E esse coronavírus? E isso aqui? E isso ali? Ou seja, a pessoa está completamente tomada por um medo ou por uma apreensão de alguma coisa que ainda não aconteceu. Quais os sintomas? Os sintomas são inúmeros, são vários, mas para efeito de resposta rápida, eu vou citar aqui 3 sintomas. Para você, meu caro amigo telespectador, assinante do meu canal, para que você fique atento, alerta, tanto com você quanto com quem está à sua volta. Primeiro sintoma: preocupação excessiva. O que é isso? É um estado de preocupação descontrolada que tende a surgir principalmente em tempos de crise. A pessoa não consegue controlar as preocupações e seus pensamentos vagam pelos mais diversos universos, ou seja, é algo incontrolável. Se você, por algum motivo, tem alguma coisa parecida com isso, você já está começando a entrar no processo de síndrome de ansiedade. Procure um especialista o mais rápido possível. Segundo sintoma: inquietação constante. O que é isso? Dificuldade de concentração. É aquela pessoa que não para quieta. Também, assim como o primeiro sintoma citado, a pessoa viaja em seus pensamentos, tem dificuldade de concentração e sofre uma angústia interminável. Fique atento. Terceiro sintoma: enxergar perigo em tudo. Vou citar um exemplo rápido. Vamos supor que é alguém que tenha medo de avião. O medo é tão excessivo, o enxergar perigo é tão excessivo que a pessoa já imagina o avião caindo, já imagina como vai ser o velório. Ou seja, pessoas com esses sintomas tendem a ser muito negativas. O que a Bíblia diz sobre ansiedade? Eu separei aqui 3 versículos e eu vou ler agora para vocês. O primeiro está em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O segundo versículo que eu quero ler para vocês está em Mateus, capítulo 6, versículo 27. Palavras de Jesus. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por último, primeira epístola de Pedro,
capítulo de número 5, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esses são apenas alguns versículos que a Bíblia mostra sobre a ansiedade. Portanto, de acordo com esses versículos que lemos e com outros tantos que a Bíblia nos mostra, o que fica claro para nós aqui é que a Bíblia, palavra do Senhor, deixa claro que a ansiedade é provocada sobretudo pela ausência de Deus na vida do indivíduo. Sendo assim, pessoas que pouco convivem com Deus, que pouco buscam a Deus, que pouco sabem de Deus, tendem a ser ansiosas. Não estou dizendo que isso é uma unanimidade, mas o que a Bíblia mostra é que a maioria das pessoas que não têm Deus na vida são ansiosas. E por que são ansiosas? Porque existem lacunas dentro de cada indivíduo que não são preenchidas pela ausência de Deus na vida delas. O que provoca a ausência de Deus na vida de uma pessoa? O pecado. O pecado é o que faz distanciamento entre Deus e a pessoa. Logo, alguém que vive uma vida de pecado vive uma vida de ausência de Deus. Se vive uma vida com ausência de Deus, tende a ser ansiosa, inquieta e vive uma busca. Caso você esteja vendo esse vídeo, você já sabe onde encontrar o que você tanto busca. Você vai encontrar em Jesus. Jesus é a solução para preencher toda a lacuna vazia que tem dentro de todo indivíduo, de todo ser humano. Vamos então à última resposta. O que fazer? Bom, diante de tudo isso que já mencionamos aqui, o que fazer, em primeiro lugar, é buscar a Deus. Com base no texto de Filipenses, Paulo orienta a igreja em Filipenses dizendo o seguinte: não andeis ansioso por coisa alguma. Paulo estava ensinando aquela igreja a confiar em Deus, a esperar em Deus. Como fazer então? De acordo com o texto de Paulo, ele diz o seguinte: apresentem a Deus as vossas orações e súplicas. Então, meu amigo, minha amiga, vai aí uma orientação. Ora, suplica, conversa com Deus, insiste. É assim que você vai superar a ansiedade. É fazendo como Pedro disse, é lançando aos pés de Jesus toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Agora, eu vou um pouco além e menciono as próprias palavras de Jesus lá em Mateus. Ele disse, gente, não adianta nada vocês estarem ansiosos, pois vocês não vão acrescentar um côvado sequer à sua vida. Em outras palavras, quanto mais eu fico ansioso, mais eu prejudico a minha saúde, mais eu prejudico a minha espiritualidade e prejudico também as pessoas que estão perto de mim. Portanto, o que você precisa fazer para superar a ansiedade é deixar com que Deus governe a sua vida. É encher-se de Deus, é buscar. Com tudo isso, se você não acredita na palavra de Deus, se você não acredita na fé, ainda assim eu te dou uma orientação. Procura um profissional. Procura um profissional da área, mas trate esse problema. Que profissional eu devo procurar? É um profissional psiquiatra. E por que um psiquiatra? Porque envolve o uso de medicamentos e psicoterapia. Então, o psiquiatra é um profissional mais indicado para tratar esse problema. Não que isso fique restrito ao psiquiatra, mas é a minha indicação aqui nesse vídeo.
Se essas informações foram úteis para você, se isso te acrescentou alguma coisa, eu vou te pedir um grande favor. Me ajuda na divulgação do canal. Eu estou aí lutando para chegar aos meus primeiros 1000 inscritos, então dá aquele joinha, se inscreve e compartilha com mais alguém. Obrigado.